Pastor, e em relação a algumas profissões específicas, porque assim, eu penso se todo mundo guardar o sábado, né, os hospitais, as hidrelétricas, como fica isso? Uma pessoa próxima a mim um dia me questionou e disse assim: Sheila, eu não aceito essa questão do sábado. Por quê? Porque o calendário mudou muito desde a época de Jesus até agora. Então, eu não sei verdadeiramente quando é o sétimo dia. O que eu posso e o que eu não posso fazer no sábado. O pastor Arilton Oliveira, nesse vídeo, responderá essa pergunta e outras a respeito do sábado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Pastor, na Bíblia que eu conheci, lá tinha domingos e festas, para guardar domingos e festas. O que eu faço? Isso estava na Bíblia? E as pessoas que têm essa Bíblia. Entendi. De fato, amigo, não existe na Bíblia um texto que diga assim, guardar domingos e festas. Isso aparece no catecismo, não na Bíblia. Certo? Você pode ter alguém fazendo um adendo à lei de Deus numa margem de rodapé ou coisa parecida. Mas as Bíblias, e você que nos acompanha em casa, pode pegar qualquer Bíblia e abri-la em Êxodo capítulo 20. Vamos ler esse verso? Que inclusive eu acho que é o próximo texto que nós vamos ver aqui, o quarto mandamento da lei de Deus. Êxodo 20 registra para nós os 10 mandamentos. E olha aqui o quarto mandamento, a partir do versículo 8. Êxodo 20, verso 8 em diante. Assim diz o mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você percebe que o quarto mandamento claramente ensina o sábado? Agora, ao longo da história, como nós lemos na semana passada, lembram que semana passada nós lemos Daniel 7:25 e Daniel 8:12, falando que o inimigo de Deus iria batalhar contra a lei de Deus, iria pisar a lei de Deus, iria jogar a verdade de Deus por terra? Esse foi um processo histórico, desde o quarto século. Na realidade, no dia 7 de março do ano 321, foi promulgado por um imperador romano, chamado Justiniano, o primeiro decreto dominical que nós conhecemos na história. Melhor, deixa eu corrigir o imperador. Constantino. Esse imperador Constantino promulgou um decreto dizendo que todos deveriam descansar no venerável dia do sol. E o dia do sol, para os latinos, para os romanos, era o primeiro dia da semana. Tanto é que em inglês colocou-se Sunday, dia do sol. A partir desse decreto, lentamente os cristãos começaram a mudar o dia de guarda do sábado para o domingo. Até o quarto século, os cristãos estavam observando o sábado, como a Bíblia ensina. Mas esse decreto ganhou força no meio cristão. E lentamente, em cada concílio da igreja, o sábado ia sendo colocado de lado e o domingo ia sendo exaltado. Essa mudança histórica demorou várias décadas, até que hoje a maioria das religiões cristãs aceitam o domingo como dia santo e não o sábado. Mas eu pergunto, aonde está na Bíblia a santidade do primeiro dia da semana? Não existe nenhum verso da Bíblia orientando nenhum cristão a guardar ou santificar o primeiro dia da semana, enquanto que o quarto mandamento da lei de Deus é muito claro para todos nós. Damião. Pastor, o que eu posso e o que eu não posso fazer no sábado? Uma se eu boa quiser pergunta. guardá-lo. Uma boa pergunta. Você percebe aqui no mandamento que diz assim, não farás nenhum trabalho, foi o que nós lemos aqui, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Então eu não posso trabalhar, não posso colocar alguém para trabalhar para mim, e nem o animal que eu tenho, eu devo colocar para trabalhar. Eu devo respeitar o dia de sábado. Vamos supor que você trabalhe numa loja, numa oficina, numa fábrica, a semana inteira. Esse é o seu trabalho, esse é o seu ganha-pão. No sábado, eu não devo estar lá. Eu não devo exercer esse tipo de trabalho. O sábado é um dia para que eu esteja com a minha família, adorando a Deus,
tendo descanso físico e espiritual e deleitando-me nas obras do Criador. Eu não deveria também nem comprar e nem vender. Agora, vamos supor que você está em casa e de repente alguém está passando muito mal e emergencialmente você precisa de um remédio. É claro que nós não vemos problema em você ir até uma farmácia e fazer essa compra, porque você nesse caso está salvando a vida. Porque o próprio Cristo contou uma história para os judeus e disse: se o teu boi cai no buraco porque é sábado, você também não vai salvá-lo? E o judeu tirava o boi do buraco para não deixá-lo morrer. Então, quando envolve a questão de vida, nós temos uma certa abertura. Agora, o que trabalho que eu não devo fazer é o trabalho que eu faço secularmente ao longo da semana. O que mais eu devo evitar? Eu devo evitar qualquer atividade que eu possa fazer em outro dia. Eu não deveria fazer a minha compra, o meu supermercado no sábado, se eu posso fazer em qualquer outro dia da semana. Eu não deveria estar arrumando a minha casa, limpando a casa, porque eu tenho uma semana para me preparar, para fazer isso. Eu não deveria estar gastando tempo lavando roupas, porque eu posso fazer isso em outro dia. Então eu deveria estar com o meu tempo exclusivo para estar adorando a Deus, com a minha família, tendo esse descanso espiritual. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta ou se você tinha uma coisa mais específica ainda. Exatamente isso mesmo, pastor. Ok? Só para adendar essa pergunta, então se eu seguir todos os 9 mandamentos, os 10 mandamentos e não seguir o quarto, o que a Bíblia dá de Segundo esperança Tiago para mim? 2,10 não adianta nada. Guardar 9, quebrar 1 é transgredir todos. Sara. E em questão de horário, pastor? Porque nós contamos o tempo diferente do povo daquela época, né? Aham. No Antigo Testamento. É verdade, hoje o nosso mundo ocidental, eu não sei se o mundo inteiro, pelo menos o mundo ocidental, nós começamos o dia à meia-noite. Isso é uma convenção atual. Na Bíblia não era assim. Olha para Gênesis 1. Abra sua Bíblia em Gênesis 1. Olha o que ensina a palavra de Deus. Aqui nós temos a criação. Olha o versículo 8. Chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Olha para o verso 13. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Verso 19. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Assim por diante. Quando Deus criou o mundo, Ele disse, houve tarde, a parte escura, manhã, a parte clara. 12 horas escuras, 12 horas claras. Ou seja, a primeira parte do dia é a parte escura. Então, quando o sol se põe, nós estamos iniciando um novo dia. Nós vamos ler um verso, eu não sei se é o próximo aqui. Exatamente, Levítico 23, 32. Olha o que diz Levítico, capítulo 23, verso 32. Página 90. Levítico 23, 32. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. É claro que o texto aqui não está falando do sábado semanal, está falando do dia da expiação, que era considerado para os judeus também um sábado. Porque para o judeu havia 2 tipos de sábado. O sábado semanal, que era o 7º dia da semana, e o sábado cerimonial, que era uma festa religiosa. O dia da expiação, por exemplo, era uma festa religiosa. E eles observavam o dia religioso de um pôr do sol a outro pôr do sol. O mesmo se aplica para os dias da semana. Então, por exemplo, quando anoitece a sexta-feira, o sábado já está chegando. É por isso que ao pôr-se o sol da sexta-feira, nós devemos encerrar todas as atividades. E quando põe-se o sol no sábado, o que nós convencionalmente chamamos de sábado à noite, aí biblicamente já é domingo. Por isso eu posso trabalhar, estudar ou ter qualquer outra atividade. Patrícia. Pastor, e em relação a algumas profissões específicas? Porque assim, eu penso se todo mundo guardar o sábado, né? Os hospitais, as hidrelétricas, como fica isso? Nós hoje não moramos mais no mundo ideal. Esta é a grande dificuldade nossa. O certo é que se toda a humanidade respeitasse o sábado, nós viveríamos em perfeita harmonia. Eu não sei quantos já tiveram a chance de visitar, por exemplo, a cidade de Jerusalém, em Israel, onde os judeus ainda respeitam o sábado. Tudo fecha na sexta-feira ao pôr do sol. A cidade não funciona. A grande questão é que nós hoje temos um mundo que não para, e porque o mundo não para, são necessárias certas atividades que não deveriam estar acontecendo. Nós não habitamos no mundo ideal. O certo é que existem algumas profissões, principalmente quando envolvem o risco de morte, que ainda devemos ter alguns cuidados. Vamos pensar num médico.
e ele dá plantão no hospital X. Ele está lá para atender vítimas de acidente que geralmente chegam entre a vida e a morte. Esse médico, se chamado para uma emergência, ele poderia atender muito bem no dia de sábado, sem nenhum peso em sua consciência. Agora, para fazer diferença entre salvar a vida e prestar auxílio ao próximo, do trabalho que ele realiza ao longo da semana, ele não deveria cobrar por essa atividade. Ele deveria prestar um serviço voluntário. A Igreja Adventista tem vários hospitais no mundo inteiro. E nesses hospitais, o sábado é respeitado. Mas todas as cirurgias que nós chamamos de eletivas, elas são agendadas para outro dia que não sábado. O único serviço que funciona ao sábado é o serviço essencial à vida. Então nós temos que entender de que o sábado é um dia de se fazer o bem. Mas eu não devo comprometê-lo com atividades seculares que eu pratico ao longo da semana. Qual era o dia que Jesus observava? Quando ele viveu nessa terra, que dia santificou Jesus? Lucas, capítulo 4, verso 16, depois o verso 31. Lucas 4, 16 e depois 4, 31. Olha o que diz o verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Olha agora o verso 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Você vai perceber que Jesus estava todos os sábados na sinagoga, mas Jesus tinha uma profissão, ele era carpinteiro. Mas todos os sábados ele não estava na carpintaria, ele estava na sinagoga. Alguns poderão dizer assim, pastor, você tem que entender que Jesus era judeu. Como judeu ele guardava o sábado, por isso ele guardava o sábado. Não, Jesus não guardava o sábado porque era judeu. Jesus, sendo Deus, ele respeitou o sábado porque ele criou o sábado. Ele é o Criador. Nós lemos em Gênesis 2, 1 a 3, de que ele descansou no sábado. Ele nasceu como judeu, mas ele é Deus. E como homem, ele continua a respeitar as leis que ele próprio criou. Um outro detalhe. Jesus não guardava sábado por ser uma tradição judaica. Você vai encontrar nos evangelhos várias vezes Jesus discutindo com os judeus acerca de tradições judaicas. Você lembra do episódio que Jesus brigou com os judeus porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos? Num ato cerimonial? Jesus também não lavava as mãos, e por que não? Porque Jesus não praticava as cerimônias judaicas que não tinham sentido. Tradições dos anciãos. Ou seja, Jesus não estava preso a ritos e tradições que os homens inventavam. Mas o sábado ele guardava porque se trata de um mandamento e não de uma invenção ou tradição judaica. Agora um outro detalhe. Alguns dizem assim, Jesus cumpriu a lei. Jesus guardou o sábado para cumprir a lei. Agora, uma vez que essa lei foi cumprida, eu não preciso mais guardá-la. Você que me assiste em casa, que é membro de uma igreja evangélica, isso soa parecido para você? Você já ouviu na sua igreja um pastor ensinar de que Jesus cumpriu a lei e que por isso você não precisa cumprir? De que Jesus guardou o sábado e por isso você não precisa guardá-lo mais? Que sentido há nisso? Quer dizer que Jesus guardou a lei para que você pudesse quebrá-la? Jesus obedeceu a lei para que você pudesse desobedecê-la? Eu nunca vi Cristo salvar alguém para alguém permanecer na desobediência. Um outro detalhe. Por que é que de todos os 10 mandamentos, apenas o sábado é descartado? Por que é que se ensina na igreja que adulterar é pecado, matar é pecado, roubar é pecado, desonrar pai e mãe é pecado, adorar falsos ídolos é pecado? E por que só o sábado não é pecado? Aonde está o verso da Bíblia que arranca o sábado da lei de Deus? Esse verso não existe. Mas a crise que o mundo religioso enfrenta hoje com relação ao 4º mandamento é porque nós estamos deixando o livro de Deus pela tradição dos homens. Sheila? Pastor, uma pessoa próxima a mim um dia me questionou e disse assim, Sheila, eu não aceito essa questão do sábado. Por quê? Porque o calendário mudou muito desde a época de Jesus até agora. Então, eu não sei verdadeiramente quando é o 7º dia. E existe isso? Eu nunca ouvi falar. Certo? A pergunta é muito boa. O calendário mudou, é claro. Os judeus usavam um calendário chamado caraíta. Os romanos seguiam outro tipo de calendário. Os babilônicos tinham o seu calendário. Quando chegamos no tempo de Cristo, o calendário que os romanos seguiam era o calendário juliano, por causa do imperador Júlio César. E esse calendário juliano foi seguido pelo mundo ocidental também até o século XVI. Em 1582, o Papa Gregório
mudou o calendário juliano para o calendário gregoriano. E ele fez uma coisa muito boa, porque ao fazer a mudança de calendário, ele suprimiu 10 dias da história para que a colheita não fosse prejudicada e para que as estações começassem a coincidir com as colheitas. Se você buscar na história, você vai descobrir que no dia 4 de outubro de 1582, o dia 4 foi seguido pelo dia 15 de outubro. No ano 1582, não existe dia 5 de outubro, dia 6, dia 7, dia 8, até o dia 14. Não existem esses dias. O dia 4 foi sucedido pelo dia 15, porque o Papa Gregório tirou 10 dias da história para corrigir um problema do equinócio vernal com as colheitas. Acontece que o dia 4 de outubro foi uma quarta-feira e o dia 15 de outubro foi uma quinta-feira. Ou seja, nós já tivemos mudança nos meses, já tivemos mudança nos anos, mas o ciclo semanal nunca se perdeu. Não existe nenhuma comprovação, nenhum documento na história dizendo de que o dia que nós guardamos hoje como sábado não seja o 7º dia da semana. Então as mudanças que o calendário já presenciou não mexeram no ciclo semanal. A prova de que o sábado não foi findado na cruz é que os cristãos depois da cruz continuaram a guardar o sábado. Por exemplo, vamos ler Atos 17:2, é um texto que fala do procedimento do apóstolo Paulo. E eu disse para vocês que o apóstolo Paulo converteu-se mais de 3 anos depois da morte de Cristo. E Atos 17:2 ensina: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Vá para Atos 18, capítulo 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Alguns, contrariando o que a Bíblia diz claramente, dizem assim: vocês não estão entendendo. O apóstolo Paulo está indo na sinagoga porque ele está pregando para judeu, e o judeu estava na sinagoga. Pois bem, olhe Atos 16 agora. Atos 16, versículo 13. Atos 16, 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Cadê Paulo na sinagoga no sábado? Não, ele agora foi também para a beira de um rio, aonde havia um lugar de oração. Por quê? Porque Paulo, como fazedor de tendas, que era a sua profissão, ele não estava lá trabalhando no sábado. Ele respeitava esse dia como mandamento de Deus. A Bíblia tem 104 textos falando sobre o sábado e a santidade do sábado. 104 textos. O Novo Testamento registra 9 textos falando no primeiro dia da semana, que é o domingo. Mas as referências que tem ao domingo, o primeiro dia da semana, no Novo Testamento, nenhuma delas diz ser esse dia um dia santo, mas o dia em que Cristo ressuscitou. Agora um detalhe interessante. Vá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Olha o que Lucas registrou. Lucas capítulo 23. Dê uma olhadinha para o versículo 54 em diante. Era o dia de quê? Preparação. E começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o quê? A Bíblia, a própria Bíblia, chama o 6º dia, a sexta-feira, de dia da preparação. Por quê? Porque a gente se prepara no 6º dia para receber o sábado. Um detalhe, essas mulheres se retiraram para preparar os aromas e bálsamos para ungir o corpo de Cristo. Ou seja, nós não vamos ungir o corpo de Cristo hoje, porque é sábado. Passado sábado, nós iremos então à sepultura para ungir o corpo dele. Por que elas faziam isso? Lucas termina dizendo, porque elas estavam observando o mandamento. Agora um detalhe interessante,
Vá para Mateus 27, Mateus capítulo 27, olha o versículo 55. Mateus 27, 55. Mateus 27, 55. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Sabe quem estava entre aquelas mulheres que não transgrediram o sábado? A própria mãe do Senhor Jesus Cristo. Nós respeitamos tanto Maria pelo papel especial que ela teve na Bíblia, como mãe do Filho de Deus, pois Maria era uma serva de Deus que observava o sábado. Você que nos acompanha no Bíblia Fácil, o que está acontecendo no mundo cristão hoje é que esse livro está sendo deixado de lado. Deixado de lado pela tradição humana, porque não existe aqui nenhum verso autorizando a santificação do primeiro dia da semana. Mas por que aqui a maioria das igrejas estão guardando o primeiro dia da semana, escolhendo esse dia para cultuar? Eu não vejo nenhum problema em você cultuar no primeiro dia da semana. Eu vejo problema em nós nos esquecermos do sábado, que é o dia que Deus deixou para ser adorado, o dia que Deus deixou para ser santificado. A palavra de Deus ensina em Gênesis de que Deus descansou, abençoou e santificou o sétimo dia da semana. Ele não fez isso com o quarto dia, não fez isso com o sexto e nem com o primeiro. Alguns dizem assim, mas pastor, você tem que entender que foi nesse dia que o Senhor ressuscitou. O domingo é um dia de festa, porque nele Jesus ressuscitou. Eu concordo com você de que a ressurreição de Cristo é motivo de alegria, de festa. Tanto é que Jesus deixou na palavra dele uma festa para celebrar a sua ressurreição. Sabia disso? Jesus deixou aqui em sua palavra uma cerimônia para celebrar a ressurreição. E quando nós lemos Romanos capítulo 6, versos 4 a 6, Paulo ensina claramente de que assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, nós também devemos morrer para o pecado, ser sepultado nas águas e nascer para uma nova vida. Sabe qual é a cerimônia que Deus deixou para celebrar a ressurreição? É o batismo. E toda vez que alguém se batiza, ele está celebrando a ressurreição de Cristo. Celebrar a ressurreição de Cristo não é guardar domingo, porque domingo não é dia santo. Ainda que o catecismo ensine guardar domingos e festas, ainda que vários livros e tratados teológicos digam que o domingo é um dia especial, o livro de Deus não diz isso. E eu pergunto, quem você vai seguir? A Deus ou aos homens?